Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline e eu venho lá do TikTok, conto casos criminais e se você, assim como eu, gostam de casos criminais, então já deixem o seu like no final do vídeo e também não se esqueçam de inscrever no canal. O caso de hoje está sendo muito polêmico nesses últimos dias, envolvem dois casos criminais, um que foi cometido aqui no Brasil em 2017 e outro que foi cometido na Pensilvânia, nos Estados Unidos em 2021. O autor desses dois crimes foi o Danilo Souza Cavalcante, que hoje, em 2023, se encontra com seus 34 anos. Danilo, ele em 2017, quando não tinha nem ainda os seus 30 anos, lá no estado de Tocantins, na cidade de Figueirópolis, numa praça centralizada onde tinha uma lanchonete, ele estava com uma companhia que se chamava Walter Júnior Moraes dos Reis. Esse homem, pelo que dá a entender, eles se conheciam até que o Danilo entrou numa discussão sobre um conserto de um carro e os dois se desentenderam e acabou que o Danilo desferiu vários disparos de armas de fogo contra esse homem. Esse homem não resistiu e veio a falecer. O Danilo passou a ser um procurado da polícia e nunca mais foi localizado aqui no território brasileiro. Então, ele até hoje não pagou por esse crime que ele cometeu em 2017. Danilo, em sua fuga, ele foi primeiro para Porto Rico e na divisa dos Estados Unidos ele conseguiu entrar de forma ilegal e passou a viver no estado da Pensilvânia, onde tinha outros brasileiros, mas ninguém desconfiava de nada, que ele era um foragido, pois era uma pessoa extremamente discreto, trabalhador. Toda a imagem que as pessoas tinham dele é que era uma pessoa normal, que foi para os Estados Unidos para trabalhar. Danilo viveu dessa forma por em torno de 6 anos, até que em 2021 ele cometeu outro crime de assassinato. 2 anos que antecedem a 2021, ele engatou um relacionamento com uma moça, uma jovem chamada Débora Brandão. Quando ela foi assassinada no dia 18 de abril de 2021, Débora tinha os seus 34 anos, fazia 6 anos que ela morava nos Estados Unidos. Assim que ela se formou em farmácia aqui no Brasil, ela era lá da cidade de Balsas, no Maranhão. Ela foi para os Estados Unidos com os seus 2 filhos pequenos, uma criança que quando ela faleceu tinha 7 anos e outra criança que tinha seus 4 anos apenas. Ela foi com o intuito de trabalhar, fazer seu dinheiro e retornar para sua terra natal. Ela não tinha planos de viver nos Estados Unidos. E lá ela deu uma oportunidade para um novo relacionamento. Foi quando conheceu o Danilo e os dois começaram a se relacionar, até que ele passou a mudar o seu comportamento, demonstrar ser uma pessoa possessivo, controlador, e isso passou a minar muito a relação dos dois e eles vieram a terminar, mas o Danilo não estava aceitando o término e a Débora já estava ficando muito preocupada com a sua segurança física e ela também descobriu que ele era um assassino foragido da polícia aqui no Brasil e isso acarretou outras questões que poderia ser que ele estava com medo dela o denunciar e por isso que ele cometesse o crime contra a Débora. Até que no dia 18 de abril de 2021, em um domingo, a Débora estava voltando do supermercado com seus 2 filhos pequenos, ela estava retirando as compras de dentro do carro, quando o Danilo a abordou pelas costas e a apunhalou. A filha dela de 7 anos viu toda a situação e foi buscar ajuda, mas quando ela chegou com a ajuda, o Danilo já havia saído e ele já havia apunhalado a Débora 38 vezes. Ela não resistiu e veio a falecer, mas por sorte o Danilo não conseguiu fugir dessa vez. Ele foi capturado no estado da Virgínia e lá ele foi levado à prisão, onde ficou preso até o seu julgamento. Há poucos dias, no dia 23 de agosto de 2023, foi o julgamento do Danilo por conta desse crime contra a Débora e ele foi condenado à prisão perpétua. Então, quando foi no dia 31 que o Danilo fugiu depois da sua condenação. A prisão que ele estava era do condado de Chester. Já havia tido uma outra fuga da forma como o Danilo escalou, ele apoiou as 2 pernas na parede e saiu subindo de costas
com as duas mãos apoiadas na outra parede. Ele conseguiu chegar até o telhado. Lá eles já haviam reforçado a segurança depois da primeira fuga que ocorreu há mais ou menos 4 meses atrás, quando um preso saiu dessa forma, mas em pouquíssimas horas ele já foi capturado. Mas o Danilo, ele conseguiu passar pelo arame farpado que tinham colocado em cima para impedir a fuga, e mesmo assim ele conseguiu ficar vários dias, ele ainda se encontra foragido sem ser capturado. Então ele, vamos colocar que foi mais esperto do que a outra primeira pessoa que conseguiu escapar desse presídio. O senhor que ficava cuidando da torre, ele foi demitido, ele tinha 18 anos de instituição, mas ele foi desligado por conta desse ocorrido, e a pessoa que ficava no pátio também, ele está passando por uma auditoria, eles estão investigando se não houve a ajuda de alguma pessoa dentro do presídio para que ele conseguisse fugir, e ainda não foi localizado. Depois da sua fuga, ele foi visto em um jardim botânico, que é um local turístico, onde pessoas vão visitar esse jardim botânico. Esse local ele foi fechado por conta da fuga desse presidiário. Também as escolas desse condado, elas não estão tendo aula por conta da segurança das pessoas, e diariamente a polícia do condado está entrando, fazendo varredura dentro das casas para ver se ele não está, por acaso, fazendo alguma pessoa de refém ou está escondido em algum local. Já as fazendas, porque tem bastante território onde tem milharal, os agricultores estão ajudando, colaborando com a polícia, estão passando a máquina para tirar o milharal que já poderia ter sido colhido, enfim, eles estão limpando realmente o território. E durante a madrugada, até mesmo fazendeiros, eles saem armados procurando pelo Danilo. Nessa equipe toda estão a equipe da SWAT, FBI e ainda a polícia local. Realmente, ele está dando muito trabalho, um prejuízo financeiro muito grande para os Estados Unidos. Diz que já gastaram mais de 1 milhão. A recompensa por notícias que venham o prender saiu de 10, agora está para 20 mil dólares, para que as pessoas venham colaborar com a polícia e venham o prender. Danilo, ele é considerado um grau alto de periculosidade, até mesmo por conta do seu desespero, porque ele não quer ficar preso. A sua fuga foi o resultado da sua prisão, que ele foi condenado à prisão perpétua.